Nossa aula de história de hoje fala sobre histórias de família. Na minha família, todo domingo tem feijoada, também tem violão. E a gente canta sempre a mesma canção. Seja do jeito que for, com quanta gente tiver, família é amor, é pro que der e vier. A família dela gosta da praia, nos feriados, nos dias de verão. As titias trazem picolé de limão. Na família dele, tantas histórias, vovó contava e fazia questão de assistir novela lá na televisão. Seja do jeito que for, com quanta gente tiver, família é amor. É aquela gente que a gente quer perto, gente que se ama, gente que dá certo, gente que a gente chama de gente da gente. Na nossa família, primos e primas em disparada, na maior confusão. Quando todos estão, parece um furacão. Em qualquer família, beijos e abraços, eternos laços, divina união. Tudo em sintonia, bate um só coração. Seja do jeito que for, com quanta gente tiver, família é amor, é pro que der e vier. Bom dia, meus amores, tudo bem? A nossa aula hoje, para finalizar o nosso conteúdo de história deste livro, nós vamos continuar falando sobre o que a gente já vem falando há algum tempo, que é sobre os documentos que nos fazem lembrar das coisas que aconteceram na nossa vida. As fotos, os vídeos, as roupinhas de quando a gente era bebê, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a nossa família, que diz assim, histórias de família. Vocês conhecem alguma história da família de vocês? Algum fato importante, algum dia engraçado, alguma festa que houve onde estavam todos os parentes, todos os familiares? Pois é, nós sabemos, eu já falei para vocês que existem os documentos, mas a melhor forma da gente saber essas coisas que aconteceram é conversando com a nossa família, com os nossos parentes, a nossa mamãe, a vovó. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Na página 24, a tia Joelma colocou aí no cronograma de vocês, diz assim: você conheceu um pouco da sua história pessoal por meio de diferentes fontes de informação. Mas como você pode conhecer a história dos seus pais, dos seus tios, dos seus avós e das suas bisavós? Pois é, nós temos várias fontes, de informações, tem os documentos, tem os vídeos, tem a certidão de nascimento. E para conhecer um pouco sobre o passado da sua família, também é possível conversar com as pessoas que fazem parte dela. A melhor forma de você conhecer é conversar com quem viveu, com quem passou por tudo isso na sua família. As pessoas que estavam desde o início, o vovô, a vovó. Você não vai perguntar para o seu irmão mais novo, né? Mas podem perguntar para os seus tios, tá bom?
Então, vocês devem pesquisar diversos tipos de registro, como fotografias, objetos e textos. Vai que vocês estão olhando o álbum da família, encontram uma foto assim bem marcante que você achou bem interessante, você vai falar: vovó, que dia foi esse? Onde você estava? Mamãe, que dia foi que aconteceu isso? Como foi que aconteceu? Foi todo mundo da família? Foi muito engraçado? Foi divertido? Então, na troca de ideias, diz que vocês vão ter que ler uma historinha com a tia Joilma. Acompanhem aí comigo essa história. E em seguida a gente vai ver aí que tipo de pesquisa a gente vai fazer com a nossa família, tá? Para conhecer um pouco dessa história. Leia a história ilustrada a seguir. O que é isso, papai? O que é, filho? Esta bola diferente. Ah, é o globo terrestre do meu pai, o seu avô. Ele me deu para guardar. Eu lembro que ele fazia girar o globo. Eu parava o meu dedo em algum lugar no mundo. Ele disse: que legal! E o papai respondeu: quando viajava, ele consultava o globo para saber onde estava situado o lugar para onde ele estava indo. E a criança respondeu: quando eu crescer, eu também quero viajar para todos esses lugares. Na letra A, pergunta: que objeto o menino encontrou? Então, o menino está aí com um globo terrestre. 2. De quem era esse objeto? Esse objeto, vocês puderam perceber aí nessa história que era do avô dele. E aí, o papai dele contou que esse globo era do avô dele e que ele fazia o globo girar, parava o dedo em algum lugar do mundo. E sempre que esse avô dele usava o globo era para saber aonde ele estava situado e para onde ele estava indo. Isso fez a criança se inspirar e querer viajar por todos esses lugares. Olha que legal, um pequeno símbolo, um objeto, né? Relembrou coisas que aconteceram no passado do papai e isso foi passado para a criança. Então, faça parte da sua história. Peça a um de seus familiares adulto para lhe contar um fato importante da história da família. Faça o registro dessa história conforme indicado. Primeira questão: o nome da pessoa que lhe contou a história, assim como aconteceu com o menino e o papai que contou a história do globo do avô dele. Segunda questão: com quem você conversou? Com o pai, com a mãe, a tia, o tio, o avô, a avó ou outra pessoa? Se foi outra pessoa, você vai colocar quem é essa pessoa. Terceira questão: há algum objeto ou fotografia sobre a história? Se sim, descreva esse item. E a última questão, você vai fazer um desenho sobre o fato que a pessoa lhe contou, tá bom? Então, crianças, essa foi a nossa atividade de história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de estudar todo esse conteúdo. Nós temos aí na página 26 uma pequena revisão do que a gente estudou e nós podemos fazer essa revisão agora e eu peço que vocês acompanhem aí comigo. A nossa história de vida é feita de diferentes acontecimentos, dos quais nem sempre a gente lembra, né? Às vezes a gente é muito bebê e chega a não lembrar de várias coisas que aconteceram. Muitos desses momentos estão na memória das pessoas que viveram com a gente, né? Da nossa mamãe, que lembra desde o nosso primeiro passo. Outros momentos estão registrados em documentos, né? Aquelas coisas sérias, tipo a certidão de nascimento, a identidade. Outros estão em textos, pode ser num diário, como a gente viu aí na primeira atividade da gente, uma mocinha que dizia que ficava escondida. Então pode ser num diário, pode ser em desenhos. Os momentos também podem ser contados por meio de objetos, brinquedos, roupas, que sua mãe pode ter guardado alguma coisa que vai fazer você lembrar do seu passado. E ainda por meio de fotografia, vídeos e registros, tá bom, crianças? Então esse foi o conteúdo que a gente estudou esse bimestre. Eu espero que vocês tenham compreendido tudo, tá bom? E um beijão, um abraço virtual da tia Joilma e até amanhã. Tchauzinho!